Você já parou para pensar no que acontece com você depois que apaga a luz e fecha os olhos? Não estou falando apenas do descanso do corpo, daquele alívio depois de um dia cansativo. Estou falando do que acontece por dentro, daquilo que ninguém vê, da parte mais verdadeira da sua alma quando você já não precisa sustentar postura, nem aparência, nem força. Durante muito tempo, muita gente acreditou que dormir era simplesmente desligar, como se a vida espiritual entrasse em pausa até o despertador tocar. Mas existe uma dimensão do sono que quase ninguém considera, uma dimensão silenciosa, profunda, delicada. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Imagina a cena. A casa já está em silêncio, as luzes apagadas, talvez só um pequeno feixe da rua atravessando a janela. Sua respiração começa a desacelerar. O corpo afunda no colchão. Os pensamentos ficam confusos, depois se dissolvem. E ali, exatamente ali, quando você já não controla mais nada, existe uma presença que permanece desperta. Não é uma ideia poética, não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual que atravessa séculos de tradição cristã. Seu anjo da guarda não dorme quando você dorme. E isso muda tudo, porque se durante o dia você consegue organizar palavras, justificar atitudes, disfarçar sentimentos, à noite não tem maquiagem espiritual, não tem filtro, a alma fica exposta. Não no sentido de julgamento, mas no sentido de verdade. Você é simplesmente quem você é. E é justamente nesse momento que começa o trabalho mais íntimo do seu anjo. Existe algo muito humano nisso, porque a gente tem medo da vulnerabilidade, tem medo de mostrar fraqueza, tem medo de admitir que carrega culpa, medo, tristeza, cansaço. Durante o dia, você pode até sustentar uma imagem de firmeza, mas quando dorme, o corpo revela o que a boca não disse. Sua respiração conta histórias. Se ela está tranquila, é sinal de que algo dentro encontrou descanso. Se está pesada, agitada, irregular, revela que o coração ainda está carregando peso. E o anjo percebe isso, não como um fiscal, mas como alguém que cuida. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas enquanto você dorme, seu anjo contempla sua respiração como quem lê uma carta silenciosa. Cada suspiro carrega emoções que você mesma talvez não tenha coragem de nomear. Você já acordou se sentindo estranhamente mais leve, sem saber por quê? Já teve uma noite difícil e mesmo assim amanheceu com uma paz inesperada? Nem tudo é psicológico, nem tudo é acaso. Às vezes é intercessão, porque quando sua respiração revela dor escondida, o anjo não ignora. Ele apresenta isso diante de Deus. Quando revela medo antigo, ele pede consolo. Quando revela arrependimento sincero, ele suplica misericórdia. Quando revela amor, ele agradece. E isso acontece enquanto você dorme. Mas não é só a respiração que ele contempla. Existe algo ainda mais profundo. As marcas que o seu dia deixou na sua alma. Pensa comigo. Cada palavra que você disse, cada pensamento que cultivou, cada escolha que fez, deixou um rastro interior. Algumas marcas são luminosas, gestos de paciência, silêncio prudente, bondade inesperada. Outras são sombras, impaciência, julgamento, indiferença, palavras duras. Durante o dia, essas marcas ficam misturadas no movimento constante da mente, mas quando você dorme, tudo se aquieta. E o que estava espalhado se revela. Seu anjo enxerga essas marcas com clareza, não para te acusar, mas para compreender. Ele sabe onde você tentou e falhou. Sabe onde você quis acertar e não conseguiu. Sabe onde você acertou e nem percebeu o quanto aquilo foi valioso. É bonito pensar que nada do que você faz passa despercebido. Nem o bem pequeno, nem a lágrima escondida, nem o esforço que ninguém viu. À noite, enquanto o mundo inteiro parece parado, existe uma atividade espiritual intensa acontecendo ao seu redor. Talvez você esteja pensando, mas eu não sinto nada disso. E é justamente aí que está a delicadeza. A maior parte das coisas mais importantes da vida espiritual acontece sem espetáculo. Você não vê o coração bater, mas ele bate. Você não vê o ar entrando nos pulmões, mas ele entra. Você não vê o trabalho do seu anjo, mas ele trabalha.
E aqui vem uma verdade que pode mudar sua forma de deitar na cama hoje. O jeito que você termina o dia influencia a qualidade da proteção que recebe à noite. Não estou falando de perfeição, estou falando de intenção. Dormir depois de um dia pesado é inevitável, mas dormir depois de entregar esse dia a Deus é diferente. É como fechar uma porta corretamente antes de descansar. Muita gente simplesmente desaba na cama, exausta, com o celular na mão, com a mente ainda acelerada. E não para sequer alguns segundos para dizer: Senhor, foi assim que eu consegui viver hoje. O que foi bom, eu te entrego. O que foi falho, eu te peço perdão. Não precisa ser oração longa, não precisa ser discurso elaborado. Precisa ser sincero, porque quando você faz isso, algo se alinha. Você autoriza o céu a agir de forma mais profunda na sua noite. E isso não é superstição, é relação. Você não está sozinha na escuridão. Nunca esteve. Talvez você tenha vivido noites de angústia, de medo, de pesadelos, de insônia. Talvez tenha acordado chorando sem saber exatamente o motivo. Talvez carregue temores que durante o dia consegue disfarçar. Mas existe alguém que conhece esses medos pelo nome e que permanece ao seu lado quando você não consegue se defender nem rezar. O sono não é abandono, é confiança involuntária. E quando você entende isso, começa a se deitar diferente. Não como quem foge do mundo, mas como quem entra num santuário invisível. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já tinha pensado na sua noite dessa forma? Já tinha imaginado que enquanto você dorme, sua alma continua sendo cuidada com tanta atenção? Se no primeiro momento nós falamos sobre a respiração e sobre as marcas que o dia deixa na alma, agora eu preciso tocar em algo que quase ninguém gosta de admitir: os medos que aparecem quando você dorme. Durante o dia você funciona, resolve coisas, trabalha, cuida da casa, atende clientes, talvez seja professora, talvez seja enfermeira, talvez trabalhe no comércio. Talvez administre seu próprio negócio. Você assume responsabilidades, toma decisões, sustenta pessoas. Mas à noite, quando o corpo se entrega ao descanso, as defesas caem. E é justamente aí que aparecem os medos que você enterrou. O medo de não ser suficiente. O medo de falhar com quem você ama. O medo de perder alguém. O medo da doença. O medo do futuro. O medo da morte. Esses medos nem sempre aparecem como pensamentos claros. Às vezes vêm como sonhos estranhos, como aquela sensação de estar sendo perseguida, como a queda repentina no sonho, como o desespero sem rosto definido. E você acorda com o coração acelerado, respiração curta, tentando entender o que aconteceu. O que você talvez não saiba é que esses medos não surpreendem o seu anjo. Ele já os conhece. Ele não descobre seus temores quando eles aparecem nos sonhos. Ele já os viu refletidos na sua alma durante o dia. Ele já percebeu a tensão no seu peito, já sentiu o peso no seu silêncio, já contemplou aquela preocupação que você fingiu não ter. E quando esses medos emergem durante o sono, ele não fica passivo. Existe uma dimensão espiritual nas batalhas noturnas que é muito mais real do que imaginamos. Nem todo pesadelo é apenas psicológico. Nem toda angústia noturna é só cansaço. Às vezes, é também confronto espiritual. Mas aqui vem algo que precisa trazer paz para você. Seu anjo não abandona você nesse momento. Quando você acorda de repente no meio da noite, sem motivo claro, às vezes é porque algo foi interrompido, algo foi afastado, algo foi impedido. Você talvez nunca saiba exatamente o que, mas ele sabe. E sabe também quando você está exausta demais para rezar. Sabe quando você simplesmente deita e pensa: hoje eu não consigo nem falar com Deus. Sabe quando o cansaço emocional é maior do que a sua força espiritual. E é nessas noites que acontece algo extraordinário. Sua alma continua rezando, mesmo que sua mente não formule palavras, mesmo que seus lábios não pronunciem nada. Existe uma parte de você que continua voltada para Deus. Se você ama, sua alma ama até dormindo. Se você crê, sua alma crê até dormindo. Se você busca a Deus, mesmo que imperfeitamente, sua alma continua desejando Ele no silêncio da noite.
E seu anjo recolhe esse desejo. Ele leva esses suspiros que você nem percebe como oração. Leva aquele cansaço que virou entrega. Leva aquela lágrima que caiu antes de dormir. Leva aquele eu não aguento mais que saiu do seu coração. E apresenta tudo isso diante de Deus com uma tradução que você nem imagina. Você pode pensar que sua oração é fraca, que é desorganizada, que é distraída, que é repetitiva. Mas a oração da alma adormecida é pura, porque ela não tem vaidade, não tem performance, não tem intenção de parecer santa. É apenas necessidade, e Deus escuta a necessidade. Agora deixa eu te falar algo muito importante. O estado do seu coração antes de dormir influencia profundamente a qualidade da sua noite espiritual. Não estou dizendo que você precisa estar perfeita, mas existe uma diferença enorme entre deitar com rancor e deitar com intenção de perdoar. Talvez alguém tenha te magoado hoje, talvez tenha sido seu marido, seu filho, um colega de trabalho, uma cliente difícil. Talvez tenha sido você mesma que se decepcionou com sua própria atitude. Se você leva isso para a cama sem ao menos dizer, Senhor, eu escolho perdoar, mesmo que ainda doa, algo dentro se fecha. O anjo continua ali. Ele não vai embora, mas o trabalho dele encontra resistência. Perdoar antes de dormir não é sentimentalismo, é estratégia espiritual. É impedir que a amargura fermente durante a noite. É impedir que o inimigo use a sua dor como porta de entrada. É permitir que o céu trabalhe onde você ainda não conseguiu trabalhar. Outra coisa essencial: não deite em desordem deliberada. Fraqueza é humana, queda acontece. Mas decidir manter uma situação que você sabe que te afasta de Deus e simplesmente ignorar isso noite após noite cria uma camada dura na alma. E o anjo vê isso. Ele sofre não porque te condena, mas porque conhece o bem que você poderia viver e ainda não vive. Talvez você esteja pensando, mas então eu nunca vou dormir tranquila porque nunca estou perfeita. Não é isso. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Se você está caminhando em direção a Deus, mesmo tropeçando, sua noite é diferente. Se você está tentando, mesmo falhando, sua noite é diferente. Se você está buscando luz, mesmo ainda na sombra, sua noite é diferente. Agora eu quero te convidar a algo simples, mas transformador. Hoje, antes de dormir, separa alguns segundos. Respira fundo 3 vezes. Entrega o seu dia com sinceridade. Perdoa quem te feriu, nem que seja só com a decisão da vontade. Invoca seu anjo com palavras simples. Faz o sinal da cruz com consciência. E então deita. Você vai perceber com o tempo que algo muda. Não necessariamente na primeira noite, mas na constância. E aqui eu quero abrir um espaço de conversa real com você. Se esse conteúdo está fazendo sentido, se você já viveu alguma experiência noturna que não soube explicar, ou se percebe que precisa mudar a forma como termina seus dias, me conta aqui nos comentários. E se você sente que esse tipo de reflexão te ajuda a crescer espiritualmente, considera se inscrever no canal. Não por obrigação, não por número, mas para caminhar junto. Porque aqui a gente conversa sobre coisas que tocam a alma de verdade. Eu vou continuar no próximo bloco falando sobre sinais concretos da presença do seu anjo durante a noite. E algo ainda mais profundo, a ligação entre o seu sono de hoje e a sua última noite aqui na Terra. Então, respira fundo comigo, porque agora a conversa entra numa parte ainda mais delicada e ao mesmo tempo mais consoladora. Até aqui nós falamos sobre o que acontece enquanto você dorme, a respiração que revela o que o coração guarda, as marcas que o dia deixa na alma, os medos que emergem na escuridão e a oração silenciosa que continua mesmo quando sua mente descansa. Mas talvez você esteja se perguntando: existe algum sinal concreto de que tudo isso realmente acontece? Existe alguma forma de perceber que não estou sozinha enquanto durmo? Sim, existem sinais. E eles são muito mais simples do que você imagina. O primeiro sinal é aquele despertar em paz sem motivo aparente. Sabe quando você abre os olhos e mesmo tendo problemas para resolver, sente uma serenidade estranha, como se algo tivesse sido organizado por dentro? Você não sabe explicar, mas sente que algo foi cuidado.
Isso não é sempre apenas resultado do descanso físico. Às vezes é fruto de intercessão. Enquanto você dormia, seu anjo trabalhou nas partes da sua alma que você não consegue acessar acordada. Ele pediu por você onde você não soube pedir. Ele sustentou você onde você não tinha forças. Outro sinal são aqueles sonhos que deixam paz, não confusão. Não estou falando de sonhos comuns, cheios de imagens aleatórias. Estou falando daqueles raros momentos em que você sonha com luz, com proteção, com alguém que não tem rosto definido, mas transmite segurança absoluta. Você acorda e sente que algo foi transmitido ali, mesmo que não consiga traduzir em palavras. Nem todo sonho é espiritual. A maioria é simplesmente fruto da mente processando o dia. Mas alguns carregam uma marca diferente. Deixam uma impressão profunda e serena. E quando isso acontece, não precisa buscar espetáculo. Basta agradecer. Existe também aquele despertar súbito no meio da noite. Sem pesadelo, sem barulho, sem motivo aparente. Você abre os olhos por alguns segundos e depois volta a dormir. Pode parecer insignificante, mas muitas vezes é sinal de que algo foi interrompido. Uma sugestão negativa, uma influência que se aproximava, uma perturbação que foi afastada. Você não vê a batalha, mas ela pode ter acontecido. Há ainda outro sinal muito comum, a solução que aparece pela manhã. Você foi dormir com um problema na cabeça, confusa, sem saber o que fazer. Não rezou especificamente por aquilo, apenas dormiu. E ao acordar tem clareza. A decisão parece óbvia. A direção parece iluminada. Isso acontece porque, enquanto você descansava, seu anjo apresentou sua confusão diante de Deus. E a resposta foi plantada em você durante o sono. E talvez o sinal mais bonito seja a gratidão espontânea ao despertar. Aquela sensação de agradecimento que surge antes mesmo de você pensar em algo específico, como se sua alma soubesse que foi cuidada, mesmo que sua mente não se lembre de nada concreto. Mas agora eu preciso tocar em algo que é ainda mais profundo. Existe uma ligação íntima entre as suas noites de hoje e a sua última noite aqui na Terra. Pode parecer forte falar assim, mas presta atenção. Toda vez que você se deita e confia que alguém vela por você, você está ensaiando um ato de entrega. Dormir é um pequeno ato de morte simbólica. Você perde o controle. Não sabe o que vai acontecer nas próximas horas. Confia que vai acordar. Confia que será protegida. E um dia, haverá uma última entrega. A última vez que você fechará os olhos aqui. E sabe quem estará ao seu lado naquele momento? O mesmo anjo que esteve em todas as outras noites. O anjo que viu sua respiração acelerada nas crises. Que contemplou suas lágrimas silenciosas. Que recolheu suas orações imperfeitas, que assistiu seus medos, que protegeu seus sonhos. Ele não será um estranho, será a presença familiar. Se você aprendeu ao longo da vida a confiar nas noites comuns, não precisará temer a última noite, porque será o mesmo movimento, entrega. Isso muda a perspectiva. A morte deixa de ser um salto no vazio e passa a ser continuação de uma relação que já existe. Por isso é tão importante transformar suas noites em momentos conscientes de confiança. Não por medo do fim, mas por amor à presença que já caminha com você. Talvez você tenha medo da morte. Isso é humano. Talvez tenha medo de deixar seus filhos, de não estar aqui para proteger quem ama, de enfrentar o desconhecido. Mas a verdade é que você nunca esteve sozinha nas noites difíceis da sua vida. E não estará sozinha naquela noite também. Seu anjo conhece sua história inteira, conhece suas tentativas sinceras, conhece suas quedas, conhece seus arrependimentos, conhece seus atos de amor que ninguém viu. Nada do bem que você fez se perdeu. Nada da dor que você suportou passou despercebido. Ele é testemunha fiel. E quando chegar a hora, ele apresentará diante de Deus não apenas suas falhas, mas principalmente seus desejos de amar melhor. Porque Deus vê intenção. Agora eu quero falar direto com você, de coração aberto. Se essa reflexão tocou algo profundo aí dentro, não guarda só para você. Eu gostaria muito de saber o que você já viveu relacionado a isso. Você já sentiu uma presença protetora na noite? Já acordou em paz depois de dias caóticos?
Já teve um sonho que parecia mais que um simples sonho? Conta aqui nos comentários. E se você sente que esse tipo de conversa fortalece sua fé, se inscreve no canal, mas não como quem apenas aperta um botão. Se inscreve como quem decide caminhar junto, como quem quer continuar aprofundando temas que a maioria das pessoas ignora, mas que transformam a vida por dentro. Compartilha também o que você aprendeu hoje. Talvez sua história ajude outra pessoa que anda com medo de dormir, com medo do silêncio, com medo da própria escuridão interior. No próximo bloco, eu vou fechar essa mensagem com algo muito prático, como estruturar sua noite de forma simples e realista para fortalecer essa proteção e viver com mais paz todos os dias. Agora eu quero que você imagine a cena de hoje à noite. Você termina seu dia. Talvez tenha sido um dia comum, talvez tenha sido pesado, talvez você esteja cansada demais até para organizar os pensamentos. Mas antes de deitar, ao invés de simplesmente cair na cama, você decide fazer algo diferente, não algo complicado, não algo que exija meia hora de oração elaborada. Algo simples, possível, real. Primeiro, silêncio. Não o silêncio externo apenas, mas aquele pequeno intervalo interno. Você senta na beira da cama ou já deitada mesmo e respira fundo algumas vezes, não para fazer técnica especial, apenas para sinalizar para sua alma: o dia terminou. Essa pausa já muda a atmosfera espiritual. Depois, você faz algo ainda mais poderoso: entrega. Não é revisar cada erro com culpa, não é repassar cada conversa, é dizer com sinceridade: Senhor, foi assim que eu consegui viver hoje. O que eu acertei, te agradeço. O que eu falhei, te entrego. Essa entrega tira o peso de tentar controlar tudo. Em seguida, o perdão. Talvez você ainda esteja magoada. Talvez não sinta vontade nenhuma de perdoar. Mas você pode decidir perdoar. E decisão vale mais do que emoção. Dizer interiormente: eu escolho perdoar quem me feriu hoje. Abre espaço para que seu anjo trabalhe naquela ferida durante a noite. Depois disso, invoca seu anjo. Não precisa de fórmula complicada. Pode ser algo assim: anjo meu, guarda meu sono esta noite. Protege minha mente, meu corpo e minha alma. Simples, mas consciente. E então, antes de fechar os olhos, direciona sua mente para algo que gere paz. Uma cena do Evangelho. A imagem de Jesus acalmando a tempestade. Maria segurando o menino. Ou simplesmente a sensação de estar sendo cuidada. Não é fantasia, é preparação interior. Quando você faz isso com constância, começa a perceber mudanças sutis. Os sonhos ficam menos confusos, os despertares noturnos trazem menos angústia. A paz matinal se torna mais frequente, não porque a vida externa ficou perfeita, mas porque sua noite deixou de ser abandono e passou a ser confiança. Agora deixa eu falar algo muito importante. Isso não é garantia de ausência total de dificuldades. Haverá noites difíceis, haverá momentos de insônia, haverá sonhos perturbadores. Mas a diferença é que você saberá que não está enfrentando sozinha. E isso muda tudo. A forma como você termina o dia influencia a forma como você vive o dia seguinte. Uma noite entregue gera um amanhecer mais firme. Uma noite rancorosa gera um amanhecer pesado. Uma noite consciente gera um amanhecer mais lúcido. Você não controla tudo, mas controla como se entrega.